Boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença. O meu nome é Jorge Gaspar, sou diretor da Unidade de Consultoria da Associação Industrial Portuguesa, a qual promove este ciclo de webinars que hoje encerra com a colaboração do Center for Responsible AI. Vamos ter, esperamos, à semelhança do que sucedeu nos dois anteriores workshops, uma discussão bastante viva, bastante intensa, sobre um tema que, na verdade, já ocupa a preocupação e, em alguns casos mesmo, o exercício cotidiano de muitas empresas. Vamos ter connosco a Helena Muniz, Presidente do Comitê de Ética do Center for Responsible AI. Também teremos connosco o Nuno André, Diretor Financeiro do Center for Responsible AI, e também o Pedro Gonçalves, que é advogado e consultor estratégico em Direito e Inteligência Artificial. Tratando-se de um workshop, naturalmente que as questões, as intervenções, as dinâmicas não esperarão apenas pelo final da sessão e, portanto, sintam-se à vontade, o que nós todos agradecemos, para interpelar os nossos oradores, para debater com eles, para colocarem questões, exemplos práticos, enfim, para tornarmos esta sessão viva, rica e interessante para todos nós. Muito obrigado. Helena, passava-lhe a palavra, se concordar. Muito obrigado. Nuno, podes, por favor, fazer partilha da nossa apresentação. É um prazer estar aqui esta tarde convosco. Não só tenho uma excelente companhia de profissionais muito competentes, como ainda amigos de longa data, o que me traz a este evento ainda mais prazer. É um prazer acolher o convite do Jorge, todo o apoio que a Adriana nos tem dado nesta apresentação. Nós hoje vamos falar-vos de dois projetos, mas não a componente mais científica, a componente mais ligada à voz, à indústria, e como é que nós podemos desmistificar este papão, digamos assim, que parece ser este European AI Act, com alguém que vindo de direito é a pessoa que menos legalês fala que eu conheço, é um profissional da área que explora muito bem as questões e os desafios da inteligência artificial e da legislação. E hoje traremos, sobretudo, ações, recomendações que levamos a vários ministérios, a várias associações e a várias organizações. Então, eu vou primeiro começar com a nossa agenda, basicamente, é explorar aspectos de risco dos produtos, explorar as questões éticas, explorar as questões legais, terminar com algumas questões de literacia nesta área e, finalmente, algumas palavras sobre as linhas de ação do Center for Responsible AI. Eu vou começar por falar-vos um pouco do Bridge AI. Foi um projeto aprovado na call da Fundação para a Ciência e Tecnologia Science for Policy. O objetivo destas propostas é que os cientistas e que a visão científica e da academia esteja ligada a decisões políticas bem informadas. E toda a ideia foi como é que nós desmistificamos o European AI Act e o que é preciso para decompor essa lei tão complexa, com tantas páginas, com tantas implicações na vida de todos nós, mesmo cidadãos, e o que é que podemos fazer. Nuno, podes passar, por favor? Então, todo o nosso foco ao olhar para esta legislação não foi olhar apenas para a componente de direito, para a componente de legislação em si, mas muito numa lógica equilibrada entre ética, direito e literacia. Ou seja, nós não podemos pôr nenhuma legislação em prática sem percebermos as implicações éticas para nós próprios, como indivíduos, como seres sociais, e se nós próprios entendemos o que está a ser dito e todo o jargão tecnológico que está a ser usado. E muitos de nós, nos nossos seminários e nas oportunidades que temos tido para falar sobre este tópico, é muito claro que muito pouco se sabe no país sobre o que é que os cidadãos em geral sabem sobre a inteligência artificial. Podes passar, Nuno, por favor? Então, este projeto teve como foco a administração pública, a indústria e a sociedade civil, porque nada se constrói em termos de legislação que não envolva todos. E como a abordagem não é há uma lei, vamos aplicá-la, ou seja, há orientações top-down, há uma regra que temos mesmo de aplicar, é fazer com que as pessoas envolvidas a entendam para poderem aplicar da melhor forma. Podes passar, Nuno, por favor? O European AI Act traz imensos desafios, já todos devem ter sentido na pele, com certeza, nos vossos contextos e nos vossos produtos, não é?
há imensos desafios, mas sempre que há desafios também há oportunidades. E os senhores, melhor do que ninguém, deverão saber isso, não é? Sempre que há estes desafios, quem entrar nesta onda do desafio e perceber tem vantagem. E essa vantagem também é comercial. Essa vantagem é trazer as oportunidades de criar produtos responsáveis para um mercado muito mais conhecedor. Os cidadãos europeus e não só são muito mais conhecedores dos seus direitos e, nesse sentido, querem saber mais sobre os produtos que estão a consumir. E quem souber apanhar esta vaga e tirar a oportunidade dessa vaga terá muito mais impacto, com certeza. Nuno, podes passar, por favor? Então, nós baseamos a nossa análise numa parceria com o Center for Responsible AI, o Centro de IA Responsável em Portugal, que é um projeto PRR, mas que este ano também se constituiu como uma associação sem fins lucrativos. E a ideia foi: vamos partir de casos concretos de indústria portuguesa e não só, esta indústria está toda baseada em Portugal, mas muitos deles já têm transposição global, olharmos para quatro parceiros de quatro empresas, a Unbabel, a Sword Health, a Uverse e a Primeram, olharmos para vários produtos diferentes, com diferentes categorias de risco, uns associados à tradução, outros à área da saúde, até a biométrica e a dados e a tratamento e processamento de dados biométricos, e como é que nós podíamos desenvolver estes produtos de forma ética, e de forma responsável. Estes produtos passaram por uma metodologia com grupos de trabalho a analisarem os produtos, as questões todas envolvidas, de que eu já vos falarei um pouco mais, e o trabalho com equipas de produto mesmo, desenvolvimento destas empresas, que nos auxiliaram a perceber o que é que estava em questão, que riscos traziam e como alinhávamos estes produtos com a legislação europeia. Nuno, podes passar, por favor? Fizemos um workshop. Primeiro pusemos à mesma mesa muitos olhares diferentes, multidisciplinares, advogados, neurocientistas de Champalimau, artistas, pessoas das humanidades, desculpem, computer scientists, engenheiros, etc. Todos sentados a várias mesas a discutir a legislação de todos estes ângulos e que impactos teria. Fizemos um workshop e depois apresentámos os resultados do workshop na Fundação Champalimau, numa conferência para ouvir o que o público tinha a dizer sobre isso, convidando muitos organismos e muitas instituições públicas. Convidamos o professor Pedro Conceição, que é o diretor do Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. Tivemos também vários convidados de vários setores administrativos e não só, para discutirem connosco as recomendações que lhes traríamos. Não podes passar, por favor. Então envolveram muitos parceiros, não estão aqui todos, porque foram crescendo ao longo do tempo. Envolveu sobretudo a Champalimau, o Center for Responsible AI, envolveu também o INESC-ID, que era o coordenador deste projeto, envolveu muitas casas de direito do país que se sentaram a uma mesma mesa a olhar sobre a legislação, e o Pedro Val falará muito mais sobre essa parte. Envolveu também pessoas representantes desculpem, do treino de professores, da formação de professores do básico ao secundário, envolveu várias universidades do país, agências de certificação em Portugal, etc. Podes passar, Nuno? Fizemos a nossa conferência, como vos disse, na Champalimau, e hoje o que queremos focar-nos, isto é quase um contexto para o que estamos aqui hoje a falar convosco, o que queremos focar-nos é sobretudo nas recomendações que vieram dos vários grupos que analisaram a legislação, os produtos e os diferentes ângulos multidisciplinares envolvidos. Estejam à vontade para fazer as questões que desejarem nas recomendações, teremos todo o gosto de as discutir convosco em mais pormenor. Podes passar, Nuno? Então, foi muito claro que em qualquer tipo de legislação o que se sente é um desfazamento em relação a questões tecnológicas, o que se sente é um desfazamento entre tudo a acontecer em termos tecnológicos e a legislação vir depois disso, não é? Para as empresas farmacêuticas, isto é um nonsense absoluto, porque o que é que acontece? Tem sempre
uma legislação muito categórica e o desenvolvimento do produto tem que estar estabelecido de acordo com esta legislação. No caso da inteligência artificial, o que tem acontecido é exatamente o oposto. Primeiro se desenvolvem os sistemas, percebe-se os riscos desses sistemas e depois, com muita angústia de quem desenvolve produtos, legisla-se sobre esses temas. E não tem havido, a nosso ver, agilidade suficiente para coordenar esforços entre os vários tipos de empresas com quem temos estado a falar, de vários níveis, pequenas, médias empresas ou empresas até maiores, empresas que até têm equipas só focadas em como aplicar a legislação aos seus produtos. Tem de haver um esforço continuado. Sem esse esforço continuado, não se consegue fazer nada, fica uma legislação na gaveta e esforço de ninguém para o continuar. E Portugal tem desenvolvido e tem formado muito talento em inteligência artificial, mas por várias circunstâncias nós também temos vindo a perder muito desse talento para outros países que pagam muito mais ou que há a possibilidade de trabalhar online e terem compensações financeiras muito elevadas. Podes passar, Nuno, por favor? Então, o nosso primeiro grupo de trabalho olhou sobretudo para ferramentas de análise de risco no contexto da administração pública, mas o que eu vou falar sobre a administração pública aplica-se a qualquer indústria em Portugal e está neste momento a ser desenvolvido pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado todo um conjunto de medidas nesse sentido. Esse primeiro grupo olhou, podes passar, Nuno, por favor, olhou para as ferramentas que já existem, em conjunção com a AMA, que agora se chama ARTE, não é? A Agência para a Reforma Tecnológica do Estado. E o que é que foi ver? Podes passar, Nuno, por favor? O que é isso do risco, primeiro? O que é que implica, que fatores são implicados no risco? Como é que se alinha o risco das ferramentas e dos produtos que estão a ser desenvolvidos com a legislação, não é? E como é que eu meço o risco? O que é isso de medir o risco? Será que existem entidades que já medem o risco? Como é que se mede risco nestes casos tecnológicos, etc. Nuno, podes passar? Há vários organismos, mas um que é muito considerado internacionalmente é a OECD, que tem vindo a mostrar, e se olharem para o gráfico, a parte final é muito, muito clara, não é? Que tem vindo a mostrar que até 2022, e aqui o 22 é um marco de lançamento do ChatGPT, por exemplo, para o público em geral, que até 2022, inícios de 2000, meados de 2022 e um pouco mais, eh, o, o que existia eram riscos muito controlados. A partir do momento em que se lançam tecnologias para qualquer um usar, de forma indiscriminada, os riscos e incidentes de privacidade, de transparência, aumentam exponencialmente e têm vindo a aumentar muito mais. O 2025 é muito superior ao que aqui vem. Podes passar no. O que é que isto significa? Que é preciso saber que produto é que eu estou a desenvolver, que riscos estão implicados nestes produtos e como é que eu afiro, meço de forma concreta o que é que está a acontecer com o desenvolvimento do meu produto. Então, o que é que existe já disponível e onde posso procurar estas ferramentas? Porque existem mais de 1000 ferramentas no mundo inteiro, só para terem uma ideia, para aferir riscos e medir os riscos do desenvolvimento dos produtos, mas não há nenhum tipo de orientação sobre como adequar cada ferramenta ao meu produto específico ou como é que eu posso utilizar esta ferramenta para vários produtos que esteja a desenvolver. Podes passar, Nuno, por favor? Então, existem, por exemplo, o OCDE novamente, existem outras plataformas que vos listam imensas ferramentas possíveis de análise de risco. Há várias, Verity AI é uma delas, por exemplo, mas só para terem uma ideia, esta pesquisa foi feita o ano passado e já ia à volta das 900. Se pesquisar este ano, terão ainda muito mais. E a ideia é que possam auditar os vossos produtos e que saibam como auditar estes produtos. Então, mas será que existe algo assim do género em Portugal? Será que nós já desenvolvemos algo assim no país? Será que o Estado português já tem forma de dar resposta às pequenas e médias empresas sobre este assunto? Podes passar, Nuno? E a resposta é: já existe uma ferramenta
que, como muitas vezes em Portugal, foi feita por alguém muito curioso que tinha interesse nisso, um engenheiro da AMA, chamado António, que tinha muita vontade de construir, mesmo antes da legislação sobre o AI Act, uma pessoa com um visionário, digamos assim, que construiu uma ferramenta de avaliar riscos em produtos. Esta ferramenta chama-se Guia e olhou sobretudo para o que é necessário incluir nessa ferramenta para que ela possa ser utilizada por pequenas e médias empresas, administração pública, etc. Mas falta uma análise mais cuidadosa de que volume de negócios eu tenho, que volume de utilizadores eu tenho, quais são os verdadeiros casos de risco e como é que eu desenvolvo produtos que estejam, que sejam responsáveis, que não ponham ninguém em risco e que não me causam nenhum tipo de problemas judiciais ou éticos num futuro muito próximo. Podes passar, Nuno, por favor? Então, tenho de garantir que não existe duplicação de esforços, que eu tenha uma ferramenta que me ajuda a aferir isso. Tenho de uniformizar processos dentro da administração pública e não só para dar apoio às empresas. E tenho de partilhar este conhecimento dentro dentro da própria administração pública, o que não é sempre muito fácil, e temos dado muitas formações dentro da administração pública e não só, de como é que isto pode ser feito com produtos em concreto, e como adaptar uma ferramenta pré-existente a novos casos de uso. Basicamente, essa é uma grande recomendação feita por este grupo. Podes passar, Nuno, faz favor? Então, esta ferramenta tem que ter todas essas componentes de que eu acabei de enumerar e há mais, sobretudo atendendo a tipos de riscos, se é risco elevado, se é risco mínimo, se é risco, etc., não é? Tendo em conta a tipologia de riscos do AI Act e que volumes é que eu também estou a concentrar no meu produto e utilizadores para estes produtos. Esta ferramenta já existe. O que sugerimos foi uma atualização, tendo em conta as adaptações à legislação que vão surgindo, não é? E agora estão bastante mais estáveis no EU Act, mas quando começámos o projeto não estavam ainda em discussão. Olhar muito bem para como é que nós, de forma contínua, cíclica, e não no fim de um produto, olhamos para a análise de risco e como é que nós incluímos todos os fatores da análise de risco nesta ferramenta. Podes passar, Nuno, por favor? Mas isto não se faz sozinho, isto não se faz só na administração pública, isto não se faz só numa pequena ou média empresa. Isto se faz num esforço articulado de treino, de trabalho conjunto, de seminários como este hoje temos aqui, e muitas vezes também aqueles em que pomos as mãos na massa a ensinar às pessoas como se usa efetivamente, e faz-se muito com parcerias entre organizações com olhares diferentes e muito também a apoiar quem ainda não está habituado a usar estas ferramentas ou quem não conhece bem a legislação no seu todo. Muito do trabalho que fizemos ao longo deste projeto foi exatamente este: pôr as pessoas em contacto, a comunicarem e como dar treino a essas pessoas e dar formação. O Pedro poderá falar-vos um pouco mais sobre as formações que tem dado. Estas foram as recomendações sobre as ferramentas de risco. Basicamente, já existe uma em Portugal, vamos melhorá-la e adaptá-la ao European AI Act. Não é necessário muita adaptação, o que é necessário é as pessoas saberem usá-la e como adaptá-la aos seus produtos. Antes de passarmos para a componente ética, não sei se há perguntas sobre essa componente da ferramenta de risco, etc. Helena, eu talvez possa colocar uma questão. Força. E julgo que faz sentido, mas também há lá de quebra-gelo, não é? Para abrir aqui um bocadinho. No início disse que esta ferramenta, estando pensada e concebida inicialmente para a administração pública, ela é também, digamos assim, testável, aplicável no âmbito privado e, em particular, no contexto empresarial. Tal como está, ou a necessidade de alguns ajustes, digamos assim, formatando o que tiver que ser formatado para lá melhor em função das expectativas e dos riscos específicos que acontecem no contexto de mercado. É uma excelente pergunta. A ideia desta ferramenta não é que ela seja aplicável só à administração pública, é mesmo a qualquer produto. Só que ela vai precisar sempre de adaptações, porque eu não estou a dizer adaptações com tipo engenharia dentro da caixa preta, eu estou a dizer ter a sensibilidade de saber que produto estou a desenvolver e que medidas de risco eu tenho de adotar.
E essa ferramenta não pode ser usada sozinha, isolada. Ela precisa de uma análise cuidada de aspectos éticos de que eu vou referir já a seguir e aspectos legais. Portanto, ela não é só por si, ela dá-nos um valor e dá-nos uma análise de todos os riscos que o produto pode estar a conter, mas ela precisa de um olhar crítico também. O que significa que, se por exemplo, a AEP quiser testar esta ferramenta num universo de empresas pré-definido e, digamos assim, minimamente homogéneo para permitir que essa adaptação não tenha por trás de si uma carga imensa, isso é fazível. O que nós, nas últimas conversas que tivemos com a AMA, ainda se chamava AMA, ainda não tivemos Uhum. esta conversa com a arte, A arte. mas conhecendo o diretor da arte, eu diria que seria muito fazível e que é uma pessoa muito disponível para fazer isso acontecer. Muito bem. Ótimo, obrigado, Helena. Não sei se há mais perguntas sobre essa parte das ferramentas de risco e que existem e que podem testar à vontade, mas ter os cuidados de as analisarem com olhar crítico. Não? Nuno, podemos passar à seguinte? Nada se faz na legislação sobre inteligência artificial sem ética, sem olharmos para o que eu estou a fazer faz bem, o que eu estou a fazer é para um bem das pessoas em geral, e a parte comercial pode fazer bem, pode gerir e gerar produtos responsáveis, e isso é uma economia saudável. Isso é uma economia forte mundialmente. O AI Index Report da Stanford University tem uma grande mensagem logo à cabeça. Tem um relatório muito longo, aconselho-vos a quem não ainda viu, é um relatório muito interessante sobre os impactos financeiros de uso de inteligência artificial em vários domínios, em vários países, etc. Mas tem uma grande lição à cabeça, que é desenvolver produtos de inteligência artificial responsável é gerar uma economia forte, é ter uma economia forte, e nós temos muito bons exemplos disso em Portugal e não só. Só para vos dar um exemplo muito recente, a Fedzai, um unicórnio português, foi recentemente escolhido como o sistema de antifraude bancário europeu. Porquê? Porque desenvolve produtos responsáveis. E ter essa chancela de desenvolver produtos responsáveis, éticos, significa que há valor económico nisso. É essa a nossa visão do projeto e a nossa visão no desenvolvimento desse trabalho. Podes passar, Nuno. Então, é muitas vezes difícil concretizar ações éticas, porque elas têm a ver com comportamentos, com ligação a pessoas. Este grupo extraordinário, desde artistas, diretores, por exemplo, a Carmen Puquemoré recebeu o melhor filme feito com inteligência artificial no Festival de Veneza. O André Valente e o Raz Van Sandro trabalham ambos na Champalimau. Tivemos uma especialista internacional em ética e tivemos a Vera Lúcia Raposo, da Universidade Nova de Lisboa. O que é que este grupo fez? Discutiu muito, trabalhou muito conceitos éticos e sempre com muita orientação para o que é que sai daqui de concreto. Como é que nós dizemos às pessoas para aplicar ética que parece ser tão de valores morais, tão nosso, tão de agentes sociais, de forma a que as pessoas compreendam. E chegaram a recomendações muito fazíveis, diria eu. O Nuno, podes passar, por favor, que tem a ver com um modelo que já existe, que tem sido aplicado mundialmente, que é o AI for People. O AI for People significa que tudo o que se constrói tem logo à cabeça, logo à partida, o utilizador que vai utilizar este produto, este serviço, logo no ponto de partida. Ou seja, eu não vou desenvolver um produto e depois vou testar com o utilizador no final. Não é essa a ideia. A ideia é eu vou trazer os benefícios, as desvantagens deste produto, como é que eu posso antecipar riscos, como é que eu posso olhar para este produto de forma a pô-lo no mercado sem que haja riscos desnecessários para as pessoas. E o que faz é, podes passar, Nuno? É, novamente, com equipas multidisciplinares que envolvam a coordenação entre a indústria, reguladores e a sociedade civil, fazer, ou seja, os utilizadores finais, não é? Fazer com que todos percebam o que está a ser desenvolvido e serem incluídos no desenvolvimento desse produto. E trazer ações que sejam claras para todos, transparentes para todos. O que é que isso quer dizer, no fundo? Criar um produto que teste
à cabeça todos os riscos, que teste à cabeça os utilizadores, que os inclua nessa equação e que não seja no final, porque é rentável apenas testar com uma pequena amostra, fazer esse trabalho. Nuno, podes passar, por favor? Esta metodologia requer que haja informação disponível para os utilizadores, que eles possam dar feedback e requer também que as pessoas possam, no fundo, discutir o que está a ser desenvolvido de forma aberta. Podes passar, Nuno? E tem muito a ver com uma abordagem social da tecnologia. Então, o que é que significa tudo isso? Significa que se eu tiver a desenvolver um produto, por exemplo, de tradução de alto risco, como seja a tradução de medicamentos, eu tenho de antecipar em que é que, por exemplo, os LLMs não farão uma boa tradução. Eu tenho de, à partida, poder testar com muitos utilizadores o que é esta informação e que feedback posso recolher desses utilizadores. Porque se eu estiver a fazer uma tradução de alto risco, pode ter impacto na vida das próprias pessoas. E pode causar até a morte. Imaginem que os LLMs funcionam muito mal, como o ChatGPT, com números. Imaginem que a medicação é traduzida de forma errada, em vez de ser um comprimido por dia, passa a 2 ou 3, e isso pode causar graves danos às pessoas. Podes passar, Nuno, por favor? E agora eu passo a palavra a quem de direito sobre o European AI Act e quem sabe muito sobre isto. O Pedro tem dado muitas formações sobre o European AI Act, a administração pública e não só. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite também. Portanto, eu vou aqui falar de dois grupos, o primeiro dos quais é este interface e implementação do AI Act. Eu tenho uma característica, quem me conhece, eu não gosto de falar direito, apesar de ser advogado, não gosto de falar direito, portanto, os jargões jurídicos não, vou tentar evitá-los ao máximo. Não podes passar, por favor? Portanto, isto foi uma equipa pluridisciplinar muito ligada à área jurídica, como não poderia deixar de ser, e o grande desafio que tivemos foi, não sei se esta palavra se pode dizer ou não, mas é de jurisdificar a legislação. Portanto, e no fundo foi fazer este interface entre a legislação europeia e a legislação nacional e o que é que nós poderemos sugerir às entidades como soluções que, no fundo, sejam práticas, sejam simples e que as empresas possam implementar no seu dia a dia. O próximo, se faz favor, Nuno. Portanto, este é o timeline de implementação do EU AI Act, que portanto, começou em abril de 2019 e vai culminar em 2027, portanto, eu não vou perder tempo aqui, no próximo, por favor. Portanto, e aqui, porque é que surgiu esta necessidade? No fundo, foi como eu indiquei, acabei de indicar, é no fundo uma identificação, um alinhamento e uma estruturação. Tem a ver com identificar o que é que a Europa pretende com a legislação e fazer com que o legislador nacional e as empresas nacionais se alinhem com essa mesma estratégia europeia. Com várias iniciativas, que muitas delas passam por iniciativas de âmbito legislativo, mas outras não. E é isso que eu vou passar a explicar. Nuno, por favor. Então, as recomendações que surgiram deste grupo, primeiro, a primeira recomendação era dirigida diretamente ao Estado português e posso dizer que a primeira delas tinha que ser implementada até 2 de agosto de 2025, foi um pouco mais tarde, que é a definição do modelo de governance, que foi de facto já parcialmente adotado pelo governo, pelo Estado português, e que tem a ver com, já indicaram a ANACOM, como entidade de supervisão, e que no fundo é um modelo, digamos, dualista. E outra das propostas que nós tínhamos era assegurar a participação e interação dos vários supervisores por setores também, que também já estão identificados pelo próprio Estado. O próximo, por favor. Pedro, posso interromper já aqui? Claro, força, é isso. Desculpa. Fantástico. Na sua opinião, a ANACOM é a entidade adequada para a coordenação? Se não quiser responder diretamente, quais foram os critérios, digamos assim, que do ponto de vista analítico, enfim, orientaram uma decisão no sentido de ser a ANACOM a entidade coordenadora? Sim, os critérios verdadeiros estarão no segredo dos deuses, não é? Mas aqui, e nós, aliás, a ANACOM também foi parceira neste projeto. E a ANACOM, de facto,
tem, a competência que tem a nível de regulador da tecnologia, de toda essa vertente, parece-me a mim que é uma entidade adequada para esta atividade de supervisão. Tem um problema, que eles próprios já o admitiram em público, aliás, a Presidente já admitiu também em público, que é a falta de recursos. E sim, isso nas várias reuniões que tivemos com a Anacom, e eles foram um parceiro nosso também neste projeto, eles admitiam isso, de facto, que tinham falta de recursos, digamos que é uma tarefa herculeana, e é necessário recursos, porque na questão, e essa pergunta por acaso leva-me a outra questão, Jorge, que é, aqui o problema não é nós sabermos, não é termos aqui juristas, imensos juristas que saibam aplicar isto. Há imensa gente que sabe aplicar isto, não é isso. É termos pessoas capacitadas de chegar a uma empresa e dizer, vamos lá, pôr a mão na massa e como é que isto se faz? Claro. Como é que isso se faz na prática? E há uma pergunta que se deve fazer sempre, e que eu, por acaso, deixo aqui o repto a todos os participantes, que é, será que precisam mesmo disto ou não? Ou seja, antes de perceberem que querem um sistema de inteligência artificial ou não, têm que estabelecer o que é que eu quero da minha organização, da minha empresa. E então quero o quê? Quero um sistema automatizado? É só isso que eu quero? E me disse, então não preciso de ter um sistema generativo de inteligência artificial. Portanto, é um pouco não ir atrás das tendências e fazer aquilo que a Helena estava a explicar do outro grupo. Portanto, estes grupos todos começar pela base, qual é o meu objetivo? O que é que eu pretendo? Envolver logo, ok, posso afetar potencialmente o consumidor final, porque vê produtos para os consumidores finais. Então, quando eu estou a desenhar um determinado produto, seja ele com inteligência artificial ou não, eu tenho logo que pensar nisso, é ético. Claro. E penso, ok, a inteligência artificial aqui é eficaz, vamos então utilizar. É ter isto. E são este tipo de pensamento que nós tentamos que a administração pública também tenha quando cria estas funções e estas organizações. Muito bem, obrigado, Pedro. Não, obrigado, eu. Mais perguntas aqui? Então, desculpa. O próximo, se faz favor. A estratégia, a segunda recomendação deste grupo, portanto, passava por um levantamento e mapeamento dos recursos que existiam e estabelecimento de parcerias público-privadas, ou seja, para a criação de sandboxes e auditorias e red teams. Que eu já vou falar um bocadinho melhor das red teams. Mas quanto das sandboxes, depois tem a ver com esta formação, e que a Helena também já tocou neste aspecto, do treino e da literacia. A literacia não é algo que tem que ser chato, tem que ser maçudo, não. É ensinar as pessoas a terem, e os utilizadores dos sistemas de inteligência artificial, a terem essencialmente um espírito crítico relativamente àquilo que lhes é oferecido pelos próprios sistemas. E esse espírito crítico tem a ver com aspectos relacionados com o que é que acontece com os meus dados, o que é que acontece com a privacidade, o que acontece com a segurança, não beber apenas aquilo que nos é apresentado como uma solução miraculosa, e ok, ótimo, que é quando eu vou ao ChatGPT e digo, diz-me lá se eu posso tomar este comprimido ou não, ele diz que sim, mas não tem os dados todos, portanto, temos que ter um sentido mais crítico quando utilizamos a inteligência artificial. Dentro desta estratégia de implementação desta recomendação, também defendemos a criação de uma rede de peritos que apoiasse toda a atividade administrativa e depois, consequentemente, todo o setor empresarial do Estado e não só. E uma participação também a nível europeu, a nível do AI Board e do EU AI Office, onde eu tenho participado bastante, portanto, e tem-me dado um pouco a visão e a diferenciação que existe entre a perspectiva dos grandes players mundiais, como as Google, a Amazon, todas essas grandes empresas, e empresas mais pequenas, médias empresas, locais, portuguesas, e não só a nível europeu. O que dá-nos uma perspectiva de qual é a margem para onde nós podemos ir. Para além do que a legislação diz, é importante ver qual é a atitude que uma Google tem, que me permite a mim, que sou mais pequeno, ir mais longe. Portanto, tem sido um trabalho. Eu creio que estamos a ficar com o Pedro um pouco congelado, não é? Não sei se... O próximo.
Agora já está? Agora está ótimo. Obrigado, Pedro. Obrigado. No é o próximo slide, por favor. Obrigado. No fundo, era que já vi, que eu aflorei no slide anterior, nos slides anteriores, é a criação destes red teaming e dos sistemas de testagem. No fundo, estes ambientes de testagem, que já existem para outras áreas, o que nós defendemos foi a criação destes de sandboxes, portanto, ambientes que permitem aos investigadores criar novos modelos sem estarem sujeitos, digamos assim, às limitações legais. E, no fundo, criarem e testarem os modelos antes de eles serem implementados neste momento, a nível europeu, se está a fazer exatamente esse serviço, esse trabalho, para que se possa dar ferramentas aos investigadores europeus, inclusive, e vários portugueses estão envolvidos nisto também, para que possam criar, digamos assim, um novo LLM europeu. Portanto, um OpenAI que possa concorrer com os modelos chineses, com os modelos americanos. Estes red teamings, portanto, no fundo é aquilo que nas empresas basicamente se diz os bug bounties, portanto, é testar as vulnerabilidades, testar a resiliência dos sistemas, portanto, a nível do Estado e a nível das empresas se criassem estas equipas e este ambiente de testagem. O próximo, Nuno, por favor. Obrigado. E para este efeito, portanto, quem é que faz parte destas equipas, digamos assim, são especialistas em inteligência artificial, cibersegurança, advogados, portanto, mais uma vez, tem que haver uma multidisciplinaridade. Eu vejo muitas das vezes anunciado nas organizações, quando querem contratar alguém nestas matérias, estão à procura de muito da parte de engenharia. Mas isto vai muito mais longe do que isto. Não basta apenas ter uma solução que tecnicamente resulte. Ela tem que resultar também no lado ético, no lado jurídico e no lado estratégico, portanto, em termos de organização e objetivos da própria empresa. Portanto, é algo que tem que ser multidisciplinar. No próximo, por favor. Depois, não sei, perguntas relativamente a este trabalho do grupo 3, se existem? Ok, então passamos no grupo 4. Este grupo 4, podes passar ao próximo slide, não me faz favor. Este grupo 4, mais uma vez, procurou identificar, no fundo, tudo o que existia, tudo, quer dizer, na medida do possível, fora da Europa e de Portugal, como boas práticas, para trazer para dentro de casa, digamos assim, essas mesmas boas práticas e que pudéssemos aplicá-las aqui. Tivemos aqui neste painel pessoas também altamente competentes, de universidades e também de um escritório de advogados que também nos apoiou neste âmbito. O próximo, por favor. Portanto, como eu disse, identificar boas práticas regulatórias e casos de sucesso em inteligência artificial fora da União Europeia, fazer um benchmarking e sugerir ou propor soluções que possam ser viáveis no setor português, em Portugal. E o outro dos domínios é a propriedade para que ela não seja um impedimento à inovação, porque de facto, e é o que se está a discutir atualmente a nível europeu, é de que forma nós podemos permitir que a propriedade intelectual, sendo protegida, não seja um impedimento à inovação. E a legislação atual, a nível de diretivas comunitárias, já nos permite, de certa forma, fazer isso. Existem imensas discussões em tribunal neste momento, mas esperemos que a Comissão Europeia, neste caso, nos permita alavancar um pouco esta matéria em termos de propriedade intelectual, que é um grande impedimento à inovação, tal como está estruturado, ou
como está pensado. Oh, Pedro, já agora, peço desculpa interrompê-lo. A propósito desta nota da propriedade intelectual, eu estava justamente aqui a fazer uma referência para lhe perguntar adiante, mas faço-a já. Quais são, digamos assim, a estrutura argumentativa de quem pende mais para a proteção da propriedade intelectual e a estrutura argumentativa de quem diz, opá, ok, isto com certeza proteger, mas, digamos assim, não de forma... Porque, na verdade, a questão do impedimento à inovação pode colocar-se em termos de IA ou de qualquer outra, a partir do momento em que há proteção da propriedade intelectual, não é? A própria noção de proteção da propriedade implica, naturalmente, restrições ao seu uso por terceiros, não é? Há alguma diferença na grande estrutura argumentativa quando falamos desta matéria em contexto de IA? Essencialmente por causa Não da sei se me fiz explicar, não é? Sim, eu acho que percebi. Aliás, neste momento enviámos uma carta em representação dos investigadores europeus de várias universidades e não só, exatamente nesse sentido, porque em termos de IA tem a ver com, não é eu poder utilizar um dado específico ou particular, e tem a ver com a mineração massiva dos dados que estão disponíveis na internet. E, por exemplo, olha o caso do Claude AI, do Claude, teve que chegar a acordo com uma série de publishers, de uns bilhões, porque pirateou obras, então gerou conteúdo. Aqui a questão que se coloca é, ponto número um, se é legítimo eu pegar mas é quase como que um processo de endoculturação. Isto é dito nos argumentos que têm vindo a ser discutidos no tribunal. Eu posso ler obras, e é isso que a inteligência artificial faz, ela lê essas obras, mas tem que as ler de forma legítima. O ponto número um é o óbvio. Não tinha problema se fosse uma, duas ou três, só que a questão são milhões de obras, não é? Como é que isso se controla? Daí que o problema seja maior. Depois, ela digere essas mesmas obras e cria novo conteúdo. A questão é, esse novo conteúdo que é criado é original? Se for original, tudo bem, os tribunais entendem que está tudo bem. Mas, por isso é que temos as ações do Washington Post, a questão verdadeira que se coloca é também quando ela repete aquilo que absorveu da inteligência artificial. E existem mecanismos para evitar isso, como o opt-out, plataformas de licenciamento, no fundo, para que a recolha dos dados que é feita pelos sistemas de inteligência artificial seja legítima e que, quando gere esses mesmos resultados, também sejam resultados originais. No fundo, tal como nós humanos podemos ler 50 obras e depois temos uma completamente diferente, e não é por isso que estamos a plagiar o que quer que seja. Agora, a grande questão... Diga, Jorge. Peço desculpa. E o desenvolvimento de um modelo que integrasse desde logo a identificação das fontes mineradas? Sim, esse é um dos aspectos, aliás, que... Resolvia, não é? Sim, Tal como acontece num universo mais analógico, digamos. E já está previsto. Eu fui um das pessoas que colaborou na elaboração do novo Código de Conduta do GenAI, que foi publicado em julho, e essa foi uma das preocupações, e está precisamente a obrigação da transparência dos modelos. E é exatamente isso que o Jorge está a dizer. Portanto, nos modelos de AI que já são generativos, que geram novo conteúdo, as entidades que os fornecem já são obrigadas a explicar exatamente como é que aquilo funciona. Que é para não termos nada escuro lá dentro, digamos assim, saber onde é que têm os dados. Exatamente. Muitas das vezes, Jorge, o que se coloca é, e por isso é que o trabalho, quando eu digo nas empresas, têm que fazer a pergunta primeira, quando querem implementar um sistema de se eu quero mesmo e como quero, é que logo à cabeça eu tenho que definir exatamente como quero, o que quero, para que eu possa, evidentemente, utilizar dados que sejam legítimos e que depois no final do dia, quando eu crio um produto fantástico ou estou a utilizar um produto fantástico, venha a ter problemas. Porque a questão da inteligência artificial, e o Henrique Antunes escreveu muito sobre isso, o Henrique Antunes da Universidade Católica, tem a ver, é tudo muito bonito, mas no final do dia pode dar responsabilidade não só a quem criou o modelo, mas como também a quem o utiliza. Claro. E por isso é que, a montante, quando eu penso nas coisas, tenho que pensar no aspecto ético, no jurídico, não é só ter um modelo que seja muito eficiente, não é só isso. Há muitas considerações que não são complexas. Mas tem que se ter esse cuidado, para evitar o risco. Por isso é que nós... E essa nota que deu agora do próprio utilizador é muito importante, porque aparece facilmente num gadget qualquer, mas enfim, a responsabilidade potencial está lá, não é? Exatamente, basta uma pessoa levantar um problema. Repare que os acordos que existiram ao longo dos anos
para permitirem a transferência de dados pessoais no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa para os Estados Unidos, os acordos que existiram foram contestados e foram declarados nulos pelos tribunais por causa de uma pessoa, um estudante de direito que avançou com uma ação contra o Facebook. Portanto, e só agora é que a Europa, agora já há um ano ou dois, sensivelmente, é que conseguiu, digamos assim, utilizar outro mecanismo salvaguardando os direitos das pessoas. Mesmo assim vai ser contestado. Portanto, por uma pessoa, e foi uma pessoa que o fez. Portanto, Muito bem. Obrigado, Pedro. obrigado eu pela pergunta, foi fantástico, sim. O próximo slide, Nuno, por favor. Portanto, como eu disse, não vou repetir, portanto, temos que criar, não só a nível nacional, mas também a nível europeu, ambientes de testagem para IA. E aqui nós identificamos aqui o deadline até 2 de agosto de 2026, porque é obrigatório, mas já existe a legislação, é que aquilo o que mais às vezes nos custa é que a legislação das zonas livres tecnológicas já existe, é só adaptar aos vários setores e à inteligência artificial. E se houver uma coordenação do Estado português, e não só do Estado português, as empresas também o podem fazer, porque a Europa e a Comissão Europeia não é algo que esteja tão longe dos cidadãos ou das pessoas como nós às vezes podemos pensar. Não está assim tão longe. E, portanto, até os grupos e as associações profissionais podem perfeitamente representar os seus direitos junto à Comissão Europeia e dizer: eu tenho este problema, eu quero este problema resolvido, se os Estados não o fizerem. É perfeitamente fazível este tipo de estratégia. O próximo, Nuno, por favor. Obrigado. Pronto, e a propriedade intelectual, como eu estava a dizer, portanto, e a questão do Jorge foi bastante pertinente, tem a ver com estas plataformas de licenciamento, mas que passa por uma ação também legislativa, através de contratos que são feitos. Por exemplo, a Google defende muito, a Google é das empresas mais arrojadas neste domínio. Eles dizem: eu não quero saber dos dados que eu vou recolher da net, as pessoas ao abrigo da legislação europeia, as pessoas que não querem, ou as entidades que não querem, façam o opt-out. Não é bem assim como a Google está a dizer, mas é um gigante que se dá ao luxo de poder assumir mais risco do que uma empresa noutro domínio. Mas temos mecanismos e temos exceções na legislação que protege o copyright, que nos permite, no fundo, desenvolver modelos e utilizar modelos de uma forma eficaz e protegendo os direitos de terceiros. E reconhecendo, como está aqui dito, a invenção humana, protegendo isso mesmo. Acho que não tenho mais recomendações. O próximo exatamente. Muito obrigado. Não sei se têm perguntas quanto a estas matérias. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Bem, agora então é a minha parte, começar por dar a boa tarde a todos e novamente agradecer aqui à AIP e sobretudo agradecer a todos os participantes o vosso interesse, porque eu acho sinceramente que é com este interesse que caminhamos no caminho certo. Ora então agora vamos então centrar-nos no grupo de trabalho 5, que é o último grupo de trabalho do Bridge AI, e este grupo de trabalho era dedicado à literacia e formação avançada em inteligência artificial. À semelhança dos outros working groups, este grupo reuniu também especialistas de vários setores, desde instituições públicas, a universidades e empresas, para identificar os desafios na capacitação em inteligência artificial e propor ações que fossem concretas. O objetivo central foi garantir que mais pessoas e organizações desenvolvam conhecimentos sólidos em IA, que considerámos nós era uma condição essencial para que Portugal aproveitasse esta tecnologia de forma inovadora e responsável. Mas começando pelo início. Literacia em IA pode significar coisas diferentes consoante o público-alvo. Por exemplo, para estudantes, significa estender os princípios fundamentais da IA, as suas bases técnicas, aplicações práticas e gerais e setoriais, enquanto que para um legislador e para um decisor político implica, além dos conceitos fundamentais, conhecer aplicações da IA em setores como administração pública, mídia, saúde, defesa, etc., estar a par dos regulamentos que existem e de outros enquadramentos legais, bem como compreender os riscos da IA para indivíduos, populações e sistemas. Portanto, podemos dizer que a literacia em IA abrange desde noções técnicas até consciencialização ética e legal, dependendo de quem queremos capacitar. Ora, então, por que razão é que este grupo de trabalho considerou crucial apostar na literacia e na formação em IA?
Identificámos várias razões fundamentais, tais como potenciar a competitividade económica, reduzir a desigualdade digital, preparar a força de trabalho, garantir a segurança nacional, aumentar a confiança, privacidade e segurança dos cidadãos. Mas no fundo podemos dizer que investir em literacia de IA traz benefícios que vão desde a inovação económica até à inclusão digital e segurança, criando um ecossistema onde empresas e a sociedade podem prosperar juntas nesta nova era. Um dos desafios que identificámos foi a falta de informação sobre o nível atual de literacia de IA em Portugal, dado que atualmente não dispomos de métricas claras para saber como preparada está a nossa população em matéria de IA. E sem esta linha de base, torna-se difícil avaliar o sucesso de futuras iniciativas de formação. Portanto, começámos por definir uma recomendação a que chamamos Recomendação Zero, que consiste em definir o nível de literacia português em inteligência artificial. Em concreto, propomos realizar um inquérito nacional para avaliar a literacia, o nível de literacia no nosso país, sendo que os dados obtidos servirão então para identificar lacunas críticas de conhecimento e acompanhar ao longo do tempo os progressos resultantes das ações que, entretanto, vierem a ser implementadas. A recomendação 1 consiste em lançar uma campanha nacional de literacia em IA, adaptada, claro, aos diferentes grupos da sociedade, sendo que esta campanha deve atuar em duas frentes distintas. Por um lado, na educação formal, mas por outro também na educação informal. E começando aqui pelo lado da vertente da educação formal, nós achámos que poderíamos primeiro começar por integrar a inteligência artificial nos currículos educativos. Portanto, sugerimos incorporar conteúdos de IA nos programas desde o ensino básico até o ensino superior. E aqui podemos aproveitar e ampliar programas já existentes, por exemplo, iniciativas como a plataforma Hugo, nas escolas básicas ou projetos de Direção-Geral de Educação, para ensinar conceitos de IA de forma apropriada a cada nível de ensino. No fundo, e o objetivo é que gradualmente todas as crianças e jovens tenham noções de IA, tal como hoje em dia têm, por exemplo, de informática ou de inglês. E segundo, promover metodologias de aprendizagem, por exemplo, instituições de formação profissional como o IFP já aplicam abordagens de aprendizagem ativa, sendo que essa experiência pode ser canalizada para ensinar também competências de IA em contextos reais. A segunda vertente da campanha da literacia em IA foca-se na educação informal, ou seja, fora do contexto escolar tradicional, visando toda a população. E aqui identificámos algumas iniciativas, por exemplo, campanhas de sensibilização públicas, para levar conteúdos sobre a IA ao grande público através, por exemplo, redes sociais, televisão, rádio, outros mídias, para, por exemplo, explicar de forma acessível o que é a inteligência artificial, onde já interage com o nosso dia a dia, quais oportunidades que oferece, mas também que cuidados é que devemos ter. Poderiam também ser estabelecidas parcerias com museus, bibliotecas, municípios, para desenvolver exposições, workshops, sessões informativas e levar conhecimento até às respectivas comunidades. E por último, o envolvimento de ONGs e organizações comunitárias para incentivar que organizações da sociedade civil implementem programas de literacia em IA focados especialmente em zonas rurais e grupos subrepresentados, sendo que aqui o objetivo é que ninguém seja deixado para trás. A recomendação 2 foca-se em como implementar estas iniciativas de uma forma sustentável, e aqui propomos a cooperação entre o setor público e o setor privado com um adequado suporte do Estado. Por exemplo, consideramos que é importante incentivar investimento privado em literacia, não apenas investimento público, aproveitar financiamento europeu, porque ele existe, pedir também para ser criada uma plataforma agregadora de recursos, e programas de intercâmbio e hubs de inovação. Isto fechou o projeto Bridge AI, em concreto aqui o Working Group 5 também. Não sei se alguém tem alguma dúvida relativamente a este Working Group. Eu talvez colocasse uma questão, André. Diga, Jorge.
Pelo que percebemos, isto envolve uma fortíssima interação, que é do ponto de vista da concepção, que é depois, talvez fundamentalmente do ponto de vista da sua futura execução com as estruturas da administração pública, não é? Quando falamos aqui Exatamente. de educação e formação, exemplos Jorge, uma que coisa que nós tentámos e que foi uma das teclas principais deste projeto e que foi, acho que foi por isso é que o projeto também resultou tão bem, é precisamente envolver toda a gente, ou seja, não deixar apenas dizer, olha, isto é uma competência do Estado. Não, isto é uma competência de todos nós, assim como é uma competência de todos nós estar aqui presentes hoje, mostrar interesse por estes certo. temas. É uma competência do Estado, claro que sim, mas também é uma competência da indústria, da sociedade civil. Portanto, eu acho que é uma da academia. É uma competência de todos nós e devemos todos nós contribuir para que todos nós tenhamos níveis de literacia adequados, porque só assim é que a inteligência artificial poderá verdadeiramente vir a ser ética de futuro. Eu acho que será a sociedade, todos nós, que se E não fizermos apenas o Estado, claro. pressão, exatamente, Muito que bem. as coisas acabarão por acontecer naturalmente. Muito bem. Obrigado, Pedro. Obrigado, Nuno. Então, seguindo aqui na apresentação, como eu estava a falar, e fechando aqui o projeto de Bridge AI, e agora aqui à segunda parte da agenda, e falar-vos um bocadinho também sobre outro projeto que estamos a desenvolver, o Center for Responsible AI, que tem como missão genérica o Driving AI for Better. Mas vou-vos explicar um bocadinho mais concretamente o que é isto. Mas só para começar e para dar aqui algum contexto, como já perceberam do que temos vindo a falar, a IA será provavelmente a tecnologia com crescimento mais rápido na história. De facto, estima-se, inclusivamente, que dentro de poucos anos, 90% da população mundial venha a utilizar sistemas de IA como os LLMs, por exemplo, o ChatGPT no seu cotidiano. Um, E claro que para as empresas portuguesas, estes números significam que há um enorme potencial de inovação e de crescimento associado à IA. Novos produtos, serviços, ganhos de eficiência vão surgir, certamente, eh, e certamente também quem estiver preparado para os aproveitar poderá aumentar bastante a sua rentabilidade. No entanto, é importante notar que este potencial vem acompanhado também de desafios, sobretudo se não garantirmos uma adoção responsável e inclusiva da IA, conforme temos vindo a falar até agora. Só para dar alguns exemplos concretos de alguns destes desafios. Sem literacia digital ampla, princípios de responsabilidade, sentido crítico, conforme o Pedro estava a dizer, nós corremos o risco de, por exemplo, amplificar assimetrias de competências, perder excessivamente empregos em vários setores, perpetuar viés e discriminação ou disseminar desinformação e conteúdo nocivo, conforme nós temos visto várias vezes acontecer nos mídias ultimamente. Sendo que, para responder a estes desafios, decidimos criar o Center for Responsible AI. Como a Helena disse ao início, o Center for Responsible AI foi criado a partir de uma agenda mobilizadora apoiada pelo PRR, mas agora já é uma associação sem fins lucrativos e autónoma, e pretendemos que o centro seja um ecossistema de inovação que una startups, academia, líderes de indústria para promover uma inteligência artificial que seja responsável. E o modelo de atuação que estamos a desenvolver procura ligar o conhecimento e a investigação académica aos desafios reais do mercado, para gerar produtos e soluções inovadoras que incorporem princípios de responsabilidade desde a sua concepção. Em termos de impacto, e só para pôr aqui alguns números, o centro conta já com 22 parceiros, e estamos a participar no desenvolvimento de 18 produtos de inteligência artificial responsável, tendo sido já mobilizados cerca de 50 milhões de investimento, neste sentido. Como resultado, foram já criados mais de 160 novos postos de trabalho, produzidos mais de 300 artigos científicos e, além disso, promoveram-se mais de 120 novas teses de mestrado e doutoramento na área da IA. E, em termos de disseminação de conhecimento, mais de 1.500 pessoas participaram em eventos organizados pelo centro, incluindo conferências, workshops, e sessões de networking, como eu vou falar mais daqui a pouco. Nuno, tudo isto num contexto nacional.
Tudo isto em só no Portugal. contexto nacional. Ok. Só no contexto nacional. Foda-se. Ahm, então, atualmente o centro atua em três iniciativas estratégicas diferentes. Temos estes três verticais onde pretendemos atuar. O primeiro deles é o Responsible AI Labs, depois o segundo, o programa do Responsible AI Assurance, e o terceiro, a construção do Responsible AI Ecosystem. E começando aqui precisamente por esse, pelo Responsible AI Ecosystem, este é o pilar dedicado a construir uma comunidade e à partilha de conhecimento em torno da IA responsável. A ideia aqui é criar um ecossistema onde decisores, profissionais, académicos e outros stakeholders possam trocar experiências e aprender com casos de estudo reais e criar redes de colaboração. Para pôr aqui também alguns números concretos, no âmbito deste ecossistema, o Centro já organiza várias sessões práticas e eventos, foram realizados mais de 10 workshops técnicos, e sessões de formação sobre temas de IA responsável, e nestes workshops, empresas e investigadores discutem, por exemplo, só para terem ideia, como implementar mecanismos de auditoria de algoritmos, como assegurar a privacidade nos dados, ou como integrar princípios éticos no ciclo de desenvolvimento dos seus produtos. Portanto, são coisas muito concretas. Ainda a este respeito, ao nível do ecossistema, um destaque foi o lançamento do Responsible AI Forum, um grande evento anual que reúne, onde pretendemos reunir toda a comunidade. Contamos já com a participação de mais de 1000 pessoas, lá novamente apenas em Portugal, incluindo líderes empresariais, especialistas internacionais que vêm cá, por exemplo, dar palestras, e reguladores. E nestes eventos, habitualmente, o que é que temos? Temos palestras, mesas redondas, demos dos produtos que estamos a desenvolver, e muito networking. E eu deixava desde já aqui o convite para o próximo evento que vai acontecer no dia 25 de novembro, no próximo mês de novembro, na Fundação Champalimaud, para onde estão, claro, todos convidados. E mantenham-se atentos às nossas redes sociais, porque vamos partilhar em breve detalhes de como é que se devem inscrever para participar neste evento. O segundo eixo estratégico do centro são os Responsible AI Labs, que estão muito focados no desenvolvimento de produtos e soluções tendo por base os princípios de IA responsável. Aqui equipas multidisciplinares trabalham em conjunto, unindo empresas estabelecidas, ou como habitualmente nós lhes chamamos no centro, industry leaders, startups, e centros de investigação, para resolver problemas concretos através da inteligência artificial. Sendo que o diferencial aqui é que estas soluções já nascem com preocupação de responsabilidade, ou seja, incorporam desde cedo, por exemplo, princípios éticos de transparência, equidade e segurança. Nós começámos por trabalhar com os setores da saúde, do turismo e do retalho, mas os labs abraçam desafios de qualquer indústria. E para terem uma ideia um bocadinho mais concreta do que eu estou aqui a falar, vou agora apresentar-vos dois casos de estudo provenientes precisamente destes labs. O primeiro é o Affine Law, que é uma solução para o setor jurídico desenvolvida com inteligência artificial, que envolveu uma parceria entre uma grande sociedade de advogados, a VDA, uma startup tecnológica que foi a Neuralshift, que foi quem teve na prática a desenvolver o produto, com o apoio de investigadores do INESC-ID. E qual foi o resultado? O resultado foi uma ferramenta de IA que automatiza tarefas repetitivas na área jurídica, permitindo até agora que 500 advogados poupassem cerca de 60% do tempo das suas tarefas diárias. Isto significa, para quem está dentro do meio, que rotinas como pesquisa de jurisprudência, preparação de minutas, a análise inicial de contratos passaram a ser feitas de forma mais rápida e eficaz, libertando os juristas para concentrarem em trabalhos de maior valor. O segundo caso de estudo, que foi até inclusivamente utilizado aqui no Bridge AI, e conforme a Helena referiu ao início, é o Halo, que é um projeto na área da saúde que pretende dar voz a pacientes com ela, ou seja, pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Este projeto foi liderado pela Ambable, mas foi feito em cooperação com o Hospital de São João, e vários centros de investigação. E graças a esta solução de IA já foi possível reconectar 5 famílias com pacientes de ela, permitindo que estes pacientes comuniquem de formas
que de antes anteriormente não eram possíveis. E passando então ao último eixo estratégico do centro, o Responsible AI Assurance, que inclui o desenvolvimento de um selo de IA responsável. Aqui o objetivo é criar um framework de garantia de que os sistemas e produtos de IA cumprem determinados padrões de responsabilidade, por exemplo, quase de forma análoga quase a uma certificação de qualidade. Ao desenhar este framework, o centro começou por mapear vários desafios que hoje dificultam às empresas a implementação de IA responsável, por exemplo, a alta complexidade técnica de avaliar sistemas de IA, falta de normalização, incerteza regulatória e complexidade legal, ruído no mercado, escassez de competências. Já falámos de vários destes desafios aqui, a Helena e o Pedro. E tendo em consideração estes desafios, propusemos a criação deste selo como se tratasse de uma jornada com métricas graduais, com indicações muito concretas de aspectos a melhorar nas várias vertentes da IA responsável. Nuno, este selo está disponível, naturalmente, em função do cumprimento de certos critérios, para, digamos assim, fazedores de IA ou também para utilizadores de IA, como há pouco se falou um bocadinho com o Pedro. Não, este Isto é aqui, uma este organização que acolhe. é mais vocacionado para empresas, ou seja, para instituições que estão a desenvolver produtos de IA e não sabem como é que hão de garantir que a IA que estão a desenvolver é desenvolvida de forma responsável, têm em consideração todos os paradigmas de IA responsável. Nós tentámos criar este framework para garantir precisamente isso. E também para dar apoio com indicações muito concretas de quando nós fazemos essa avaliação. Imagino que num parâmetro, o inventar da privacidade, encontramos alguns aspectos que possam ser melhorados. O nosso objetivo é tentar dar indicações muito concretas à empresa, à startup, de o que é que devem fazer para, para fazer face a essas fragilidades do produto. Ok, obrigado. Pronto, e aqui ainda no âmbito desta framework, nós estamos a trabalhar atualmente com a Fidzai num framework que estamos a chamar Trust, portanto, o Trust de confiança em inglês, o T para transparência, o R para robustez, o de universalidade, S de sustentabilidade e o T de Estado. E o objetivo é que em conjunto seja fornecida às empresas, conforme eu estava a dizer, Jorge, uma espécie de guia de boas práticas abrangente para desenvolver IA alinhada com os princípios éticos e com as futuras exigências legais, por exemplo, no âmbito do UI Act, com indicações e recomendações muito concretas. Portanto, o nosso objetivo é dizer mesmo, não é apenas um framework teórico, genérico, o nosso objetivo é ajudar mesmo concretamente as empresas com os seus produtos Quase como específicos. fechando o ciclo, não é? Exatamente, isso mesmo. Ok. Pronto, e do nosso lado acho que é tudo. Agradecer só a todos pela atenção. Estamos obviamente disponíveis para responder às questões que tiverem e convidamos-nos a juntarem-se a nós neste movimento para uma inteligência artificial melhor para as vossas empresas, mas também para a sociedade como um todo. Obrigado, Nuno. Obrigado, Pedro. Obrigado, Helena. Pergunto se há questões que os participantes desejem colocar, ou ao Nuno, ou à Helena, ou ao Pedro. Eu já fui colocando algumas, confesso agora no final não as tenho, porque fui tirando as minhas dúvidas ao longo da sessão. Bem, eu diria, enfim, a AIP já estava conquistada para a causa e no final deste ciclo, e em particular hoje, com uma dimensão, digamos assim, de análise ética e relatório de todos os aspectos relacionados com a IA, que é uma matéria absolutamente relevante e como há pouco o Pedro dizia, responsabilizante também, e, e é preciso criar awareness à volta dessa lógica da responsabilização pela, 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 pela aplicação e pela utilização da IA, e Helena, Nuno, Pedro, seguramente voltaremos a falar nós, porque gostaria de explorar convosco outros projetos, outras iniciativas que possam naturalmente também beneficiar aquele que é o core do vosso projeto, mas também as empresas que são associadas e que trabalham com o nosso universo IP. Muito obrigado, Nuno, muito obrigado, Helena.
Muito obrigado, Pedro. Obrigado a todos também. Obrigado também a todos aqueles que estiveram connosco estes 90 minutos. Quase, sim, estão aqui a perguntar. O vídeo vai estar disponível rapidamente, em curto prazo de tempo, no nosso canal IP do YouTube, e, portanto, também poderemos consultá-lo para alimentar as nossas dúvidas e seguramente também para instar a novas interações com os nossos parceiros. Muito obrigado a todos e o resto uma boa semana. Até breve. Obrigado.